eu sou a Nath Finanças, educadora financeira. Oi, eu sou a Tiele e eu amo gastar. Eu faço variações de me apresentar como uma pessoa apaixonada por gastar. Eu sei, eu amo. E hoje estamos em mais um Fofocas Financeiras. Ai, amigo, o tema de hoje é o quê? Empreendedorismo. Para pessoas reais. Que é a frase que todo empreendedor fala, que é o quê? Precisa dar certo. Esse negócio precisa dar certo. Se não der certo, ele tem que dar. Amiga, exatamente. Nesse EP eu vou... Porque é isso, eu sou criadora de conteúdo também, né? CLT e criadora de conteúdo. E criador de conteúdo, influencer. Eu prefiro criador de conteúdo. É empreendedor, amiga? É empreendedor, porque empreendedorismo, amiga, empreender é você resolver algum tipo de problema. E eu vejo que, por exemplo, você criando conteúdo, Hitnet, você criando conteúdo de entretenimento, você está resolvendo algum problema de alguém. Você está resolvendo uma questão onde a pessoa consegue se divertir, onde ela consegue rir, onde ela consegue sair do pensamento de trabalho, e consegue se divertir falando ali com você, se sentir próxima, você se tornar uma melhor amiga de alguém ali. Então, o empreendedorismo, ele é muito dinâmico. Então, eu vejo que falar de empreender, a gente sempre pensa naquele empresário, naquela empresária que está andando com aquele salto alto enorme e que tem uma empresa que vende um produto ou serviço. Você vende um serviço. Você traz entretenimento, você conta um pouco sobre você que as pessoas querem saber e querem se conectar com você. Precisa dar certo quando a gente fala na época, eu até mesmo trazendo pra você, querendo perguntar pra você, quando você criou o seu Instagram, você botou aquilo ali como teu negócio ou você só foi tendo esse Eu só fui vivendo, assim, não pensei que fosse virar um negócio. Era só eu me divertindo mesmo. E hoje? Como você se vê? Hoje eu já vejo diferente, porque assim, né, acho que quando você ganha seu primeiro dinheiro com as redes sociais, você começa a virar uma chavinha, assim, de você falar, isso aqui pode ser um trabalho, o que era só diversão. Então, acho que quando começa a entrar grana, você começa a pensar de uma outra forma, e aí eu acho que é essa forma de sendo uma empreendedora, uma empresa, né? Sim, a empresa, quando você começa um negócio, eu vejo que, quando eu comecei, inclusive, na internet, eu sempre tive essa visão que eu era uma empresa. Por quê? Porque a Nath Finanças, ela cria conteúdo de educação financeira para pessoas de baixa renda, quando eu comecei. E ela fechei minha primeira publi, que foi mil e poucos reais, R$1.500. E aquilo ali eu já pensei, opa, eu posso ganhar dinheiro fazendo... E eu posso criar um conteúdo, posso ganhar dinheiro falando sobre aquele tipo de assunto. E aí eu passei a pensar em criar um CNPJ, que é um clássico, que é abrir o seu cadastro e se tornar MEI, que é o famoso MEI. Primeiro passo, né? Primeiro passo é você pesquisar e se tornar MEI, a formalização para você emitir nota fiscal. Porque nenhuma empresa vai te contratar sem uma comprovação fiscal com aquilo, porque precisa ter. Então aí vem a formalização, aí depois tem o registro da marca, que pouca gente fala, mas a gente pode falar mais pra frente sobre como é registrar a marca no NPI, que é o Instituto de Propriedade Industrial, onde você registra a sua marca, Hitnet, que eu fui lá e puxei essa orelha. Eu puxei essa orelha pra falar sobre isso, porque não adianta nada você criar um negócio muito bom, muito incrível, tipo... A gente tem aqui o Fofocas Financeiras, ele tá sendo registrado, a marca tá sendo registrada. Então, se a outra pessoa criar o Fofocas Financeiras, não pode ser criada. Vai ter porque senão, se você cria algo que alguém já fez, amiga, a dor de cabeça que você vai ter é enorme pra você zerar tudo e começar de novo. Não sei se você viu agora recentemente uma notícia que a Anitta, ela entrou com um pedido de oposição na marca de um remédio de verme, que também é Anitta o nome. Gente, mas o remédio é Anitta há milhares de anos. Mas o remédio de verme registrou antes da Anitta nascer. Isso? O que ela quer? Mas aí ela não consegue? Ué, aí ela vai Mas ela entrou contra? o pedido de oposição. Gente, o pedido de oposição da marca. Quando eu era menina, eu tomava Anitta. Anitta, o remédio de verme, Sim, né? amiga. Eu nem sabia que existia. Amiga, Fui descobrir por conta dessa polêmica. Olha só que doida. E aí, pra não ser assimilada a imagem dela com um remédio de verme, ela entrou com o pedido de oposição. Tá tentando o pedido de oposição. Porque essa marca nunca usou o nome Anitta sempre. Usava um outro antes. Usava várias outras coisas, mas ele tá querendo fazer algo dermatológico. E aí isso tem a ver com a Anitta, né? Porque o remédio de verme, ok. Porque já existia, mas... Eles querem usar a Anitta como um produto dermatológico. E acho que a Anitta provavelmente não quer ser assimilada a um produto que pode vender ainda mais, pensando que é realmente a Anitta que tá desenvolvendo aquilo.
E eles ganharem dinheiro em cima dela. Percebe que isso faz parte de um processo de registro de marca e também faz parte de um negócio. Mas, voltando um pouquinho antes de começar falando sobre esses processos, assim, uma coisa que eu percebo é que a gente não tem acesso a como organizar qualquer tipo de negócio. Você teve acesso, amiga, à contabilidade, a toda a parte antes de entrar na faculdade? Eu só sabia emitir, eu sabia que era uma nota e emitir nota fiscal, porque eu trabalhei de menor aprendiz numa empresa que eu era responsável a conferência das notas fiscais. Então, eu sabia muito bem os itens, os componentes de uma nota. Então, eu sabia sobre nota e conhecia sobre nota, mas nunca sendo a pessoa que emite uma nota. Sempre sendo a pessoa que confere a nota emitida por outra pessoa. Sim. E etc. Mas é um mundo novo. Se você precisa emitir uma nota, você quer MEI, enfim, de diversos segmentos, não só de criação de conteúdo, às vezes tem uma lojinha, sei lá, de vela aromática e vai vender pela internet e precisa emitir uma nota para o seu cliente. É um processo, assim, que enquanto você é MEI, você pode fazer sozinha, só que você tem que aprender a fazer, porque senão você pode fazer alguma coisa errada. Exatamente, exatamente. Então, você já teve essa primeira experiência já no seu ambiente de trabalho. Agora, tu imagina a gente já entrar numa questão que é a pressão por você ser bem-sucedida. Porque a pessoa olha um empreendedor, aquele que é de sucesso. Ah, você vê um dono de uma empresa X, Y, Z, e aí você acha que aquilo ali é uma trajetória de empreendedor. Mas aquela pessoa, às vezes, pode ter cometido uma lavagem de dinheiro. As pessoas achavam que o Eike Batista, aquele que foi preso, que agora tá solto, era uma trajetória de sucesso. O cara cometeu um monte de crime, e aí? Mas é porque ele tem uma skin rica, né? Exatamente. Essa skin rica geralmente é o quê? É geralmente um homem branco. E aí a pessoa não dá nem assim, ó. A gente pode estar faturando, amiga, 100 mil reais por mês. A pessoa vai lá e fala assim, pobre. Aí olhar assim, tem que estar vestindo. Aí a mulher tem que estar bem vestida, tem que estar com salto, tem que estar com maquiagem, tem que estar fazendo tudo. Eu sinto que nós mulheres temos uma pressão muito forte pra ser bem sucedida nas nossas carreiras, assim. Se você não for bem sucedida, meu Deus. Aí eu olho e vejo que, amiga, vou botar um exemplo assim. Eu não sou fã de bilionária nem nada do tipo. Mas a dona da Magalu era uma mulher de 45, quase 50 anos quando começou a Magazine Luiza. Sabe que ela não velha, não. Achei que já tinha começado tarde, né? Não velha. Tarde. Achei que ela tinha, sei lá, começado bem mais cedo, sabe? Não, amiga. Ela começou uma trajetória bem mais velha. E grande parte dos negócios hoje que são ligados, assim, principalmente na área da moda, são grande parte deles com pessoas que começaram mais velhas, depois de mais 40, mais 50. Por quê? Porque grande parte dessas mulheres passaram, ou não elas, talvez, mas passaram naquele momento muito machista de, tipo, a mulher tem que ficar em casa, a mulher não tem que pensar em negócio, a mulher não tem que pensar em construir patrimônio e fazer negócio. Então, eu sinto que, hoje em dia, pra gente, realidade pobre, baixa renda, é muito distante falar de empreendedorismo, falar de negócio, porque a pessoa precisa botar comida na mesa, mano. A pessoa precisa pagar uma conta. Amiga, mas assim, você olhando por esse lado do empreendedorismo de uma forma mais, assim, de grandes negócios. Mas se a gente parar pra pensar... Todo mundo amigo, gente, tem a barraquinha daqui, é uma mulher que tá tendo seu negócio. A gente não vê assim, né? Vê como uma pessoa que tá ali, sei lá, fazendo um corre autônomo ou um freela, sabe, um complemento de renda, não como um negócio dela, só porque é uma barraquinha. Exato. Mas eu acho que eu tenho uma experiência, assim, o meu pai, não falo com ele foi comprar cigarro, mas ele sempre foi um cara que, tipo, que fazia, eu lembro quando eu era pequena, que ele fazia o corre dele, assim, de vender coisas legais que meu pai já fez. Ele já vendeu DVD pirata na feira, mas ele Polícia Federal, se vocês quiserem achar ele copiava o próprio DVD pirata. Amiga, eu vi ele fazendo DVD pirata na minha casa. Sério? E vendendo na feira, ele já vendeu banana. Tipo assim, ele dava o corre dele autônomo enquanto ele pudesse. Então eu vi ele fazendo esses movimentos, assim. Fez uns rolês, assim, meio nada a ver. Mas eu via ele fazendo esse movimento sempre, tipo, de vender. E claro que você não vai dar um super valor pra isso. E já vi ele quebrar a empresa também, abrir uma empresa sem saber de nada. E fazer merda e falir tudo. Então, sempre vi esse movimento dele. E sempre me causou um pouco de... E tem umas experiências ruins com isso também. Com esse movimento dele. Então, sempre me causou um pouco de repulsa isso de CNPJ. Porque eu vi o que meu pai fez com empresas que ele abriu e tudo mais. Então, sempre tive um pezinho atrás, assim...
É tipo falar de investimento, uma coisa que você tem resistência. Você tem resistência porque você teve uma experiência ruim com esse tema. Sim. Então, eu acho que eu demorei muito pra me ver como uma empreendedora ou alguém que tinha um negócio. A criação de conteúdo é um negócio pra mim. Porque eu tinha esse ranço de como meu pai lidou com os negócios dele durante a vida, assim, fazendo coisa errada, fazendo coisa, sabe? É porque também ele não. Um ponto, né? O seu pai ele não teve acesso a como fazer. Ele simplesmente ele foi tentando saber do jeitinho ali, deu um jeitinho de como ele podia fazer. E isso é muito complicado, porque a gente não tem. Grande parte, segundo os dados do Sebrae, no máximo, uma empresa sobrevive só 1 ano. Passando assim 3 anos. 3 anos, essas empresas que abrem agora vai falir. Então, a gente não teve esse acesso sobre como se organizar financeiramente naquele negócio. O seu pai simplesmente ele foi tentando. E ele foi tentando e foi errando. E ele foi aprendendo com esse erro e quebrando. Aprendeu não, viu? Fez a mesma merda várias vezes. Várias vezes. E aí, grande parte dos negócios, conforme o próprio Sebrae diz, que quebram porque não tem falta de organização financeira, tem falta de acesso a como organizar um negócio, não sabe se formalizar. E o principal, como fazer aquilo virar um lucro. Imagina, a gente tem esse copo aqui. Esse copo do Fofocas Financeiras a gente tá cobrando pras pessoas a R$10. Só que a gente fica com um lucro de 2, de R$1. Você vai quebrar. O certo é a gente cobrar o valor proporcional a todo o custo que foi pra fazer esse copo, essa caneca. Só que a gente não cobra porque a gente tem medo de cobrar, a gente tem medo de precificar, a gente tem medo de ser taxado, nossa, tá muito caro. Porque sempre vai ter alguém que vai cobrar mais barato que você. Mas o que você tá entregando pro cliente? É esse o ponto. O que você, Hitnet Corporation, Thierry Miranda Corporation, tá entregando pro seu cliente? Aí sempre quer entregar o melhor. Você tava falando pra mim nos episódios. Você sempre quer entregar o melhor para as pessoas que me acompanham. E você tem essa pressão. Isso é uma forma de você trabalhar e entender, eu falei muito isso pra você, sobre como precificar o seu valor, como precificar o seu trabalho. Porque se você tá entregando ao máximo pro seu cliente, tá respondendo comentário, tá engajando com as pessoas, tá ali falando com elas, você merece também receber uma melhor publicidade, ser bem paga pra isso. Agora, se você não responde seu cliente, a menina... Porque nossos seguidores são, querendo ou não, nossos clientes que vão consumir um produto, que vão comprar aquele serviço que você indicar. E aí você começa a tratar mal, você começa a se importar com o que o outro tá falando que não tem nada a ver e nem te acompanha. Isso começa, e é exatamente o que o empreendedor passa. Quantas vezes, amiga, eu fui contratar um serviço e simplesmente eu tomei um ghosting do prestador de serviço. Porque simplesmente não responde. E não é porque ele talvez tenha muita coisa. Às vezes é porque a falta de administração do negócio faz essa pessoa não responder. Ela tem que ser a venda, ela tem que ser o RH, aí ela tem que ser o financeiro, ela tem que ser o marketing, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo que ela não consegue dar conta. Mas o que traz o principal para o cliente, para ele pagar bem para você, que faz as pessoas pagarem a sua publicidade, é porque você entrega valor, qualidade, faz a pessoa se sentir exclusiva, próxima de você. É isso que faz as pessoas, em qualquer negócio, comprarem seu produto. Não vão comprar só porque você tem um rostinho bonito. Elas vão comprar porque vão se identificar, porque o seu produto tem uma boa qualidade, porque você entrega um bom serviço, porque você faz essa pessoa se sentir pertencente, exclusiva. Você faz isso, não faz? Amiga, eu faço. Você quer me contratar pra fazer publicidade pra você? E é exatamente isso. Então, qualquer produto, qualquer negócio que você for olhar e pensar, entenda, você tem que entregar essas qualidades. Um bom produto, um bom serviço, um bom atendimento, e você entender qual o problema que você está resolvendo ali. E o principal, gente, ser simpático. Às vezes, se você não sabe trabalhar com o público, não trabalhe. Ou trabalhe, mas pelo menos trata bem as pessoas, porque são isso que atrai. Tem cliente que é chato? Tem. Tem alguns que são chatos? Tem. Mas são eles que vão fazer o seu negócio girar. Que vão comprar o seu produto, que vão indicar pro outro, que vão indicar pro outro, que vão indicar pro outro. Então, acho que esse eu vejo que seria um dos caminhos. Tá bom? Legal, amiga. Eu vou ser bem lugar... Eu tô bem lugar de escuta nesse EP, gente. Tô sendo só... sim, senhora. Que é um tema realmente que eu tenho resistência. Eu tive resistência em me colocar como empreendedora. Tipo assim, eu meto nota fiscal, mas eu não sou uma empresa. Não, não quero ser uma empresa. Então eu tive resistência por muito tempo. Agora eu tô começando a me enxergar assim,
de muito ouvir a Nath falar no meu pé do ouvido aqui, né? E eu acho que tem um momento que não dá pra você fugir, de você se encarar como um negócio, assim. Exato. Você que, enfim, faz... No meu caso, a criação de conteúdo, encarar isso como um negócio foi difícil, mas você pode usar pra você, em outros segmentos da vida, enfim, Total. se encarar mesmo, se levar a sério. Eu acho que é esse a coisa, levar o seu trabalho que você faz a sério. Então, acho que eu tive Em qualquer dificuldade pra âmbito, isso. né? Em qualquer âmbito. Amiga, eu queria saber agora, como que você acha, você que conhece, está por dentro desse mundo dos empreendedores e das empresas, que os empreendedores lidam com a saúde mental, assim, tendo em vista toda essa pressão e essa instabilidade de empreender, né? Tipo, de você não ter um dinheiro fixo, enfim, da renda variar muito, no caso dos empreendedores. Como que você acha que os empreendedores lidam e o que você acha que eles deveriam fazer para lidar melhor com isso? Eu vejo que todo mundo fica em uma eterna competição, inclusive a gente que cria conteúdo. A gente sempre fica assim, o negócio do outro tá andando, tá prosperando, só que às vezes faturamento é diferente de lucro. Faturar é diferente de um lucro. Faturamento você pode ter, agora o cara bota lá, faturei 100 mil, eu olho assim e fico, agora me mostra sua margem de lucro, que é quanto que de fato sobrou depois de pagar todo mundo. Porque não adianta você falar pra mim que você faturou 100 mil se sobrou 5 reais. Não teve lucro de 5 reais? E aí, o que é vendido? É vendido para essas pessoas um marketing muito agressivo, muito, muito perigoso, onde você consegue fazer 100 mil reais em 7 dias. Que o seu negócio consegue prosperar 7 em 1. 7, sei lá, essas siglas 6, estranhas de coach. Essas né? siglas estranhas. E aí você acaba acreditando porque você precisa fazer esse jogo virar, você precisa fazer o negócio dar certo. Só que faturamento é diferente do lucro. Pergunta pra essa pessoa qual é a margem líquida dele, quanto que foi a margem de lucro dele. Porque se o cara tá falando pra você que faturou 100 mil, mas ele gastou 100 mil reais pra fazer essa campanha, ele simplesmente faturou 0 reais. Ele teve lucro de 0 reais. Ele faturou 100, mas ele não teve lucro. Ou faturou 100 mil reais e aí simplesmente ele gastou mais do que o faturamento. Ou seja, ele tá menos 10 reais, menos 1.000 reais. Então, simplesmente, como ele vai dar uma dica de uma coisa que ele não tá seguindo? Só que eles não vão contar, porque é isso que a gente fala muito. A internet, ela fala coisas perfeitas, vidas perfeitas, que não existem, amiga. Não existe nenhum tipo de vida perfeita. Então, eu vejo que, pro empreendedor, acaba isso entrando numa mente, a saúde mental fica prejudicada, e ele simplesmente entra num loop de meu negócio não é bom porque eu não sou boa, mas é porque ele escutou também conselhos ruins. E a saúde mental dele fica tão colapsada porque ele precisa fazer tanta coisa, organizar tanta vida financeira ali, de todo um negócio, seu aparato ser tudo em uma vez só, que ele não consegue enxergar além. E a gente que empreende, que tem um negócio, a gente precisa pensar além. Você tá com o seu projeto hoje e você tem que pensar daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos o que você vai fazer, amiga. Porque hoje pode estar viralizando, como os episódios a gente falou, hoje pode já estar viralizando, mas amanhã pode não estar. O que você precisa inovar? O que você precisa fazer? E uma coisa que a gente tem que fazer, infelizmente, é sair da zona de conforto em alguns momentos. Que não são confortáveis. Não é legal você sair da zona de conforto. Porque tá tudo bem naquele momento, mas pode não estar. Hoje, com a inteligência artificial, amiga, muito emprego vai acabar. E aí? O que você está fazendo para você se inovar nesse sistema que, infelizmente, é um sistema que é uma máquina de moer gente? Então, eu vejo que a saúde mental, principalmente, é a terapia. Eu comecei a terapia. Porque se eu não começasse a terapia, amiga... Há quanto tempo você faz terapia? Eu faço há 4 anos. E pra mim foi muito importante fazer a terapia. E com a mesma? Ou você foi mudar? Eu mudei, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo qual é a necessidade dele naquele momento. Mas pra mim tá sendo muito importante fazer essa terapia. E todo empreendedor deveria ter essa conversa consigo mesmo, porque é muito solitário. Às vezes é só você ali e seus amigos são CLT. Aí você tá trabalhando de madrugada, e aí os seus amigos... Por que você tá trabalhando de madrugada? Você é maluca. Tipo assim, a sua visão é diferente. Não é... separar, mas a gente sabe que tudo depende de você que precisa fazer o negócio dar certo, porque sustenta a família, você sustenta sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, ou até mesmo você sustenta famílias, funcionários, então a responsabilidade é muito grande. Então eu vejo que para a saúde mental do empreendedor, eu vejo que o primeiro passo é a gente pensar em ser gentil consigo mesmos. Porque a gente sempre nos julgam, a gente fica sempre se julgando primeiro, colocando cobrando bastante, né? Exato. Amiga, agora você acha que a gente pode ir pro nosso quadro favorito de todos? Vamos. Que é o Nath Tchelle Gastanças.
E aí, pensando em alguma coisa que você acha que valeu a pena. Até a gente teve de sugestão aqui, fala talvez algum curso, pensando nessa área de empreendedorismo, talvez um curso prático de marketing, alguma coisa que você fez para se melhorar enquanto empresária, empreendedora, talvez algum gasto nesse sentido, assim, a nossa sugestão aqui de pauta para gastos. Eu tenho uma. Faculdade de administração. Nossa, tudo. Se não fosse a faculdade de administração, eu não saberia organizar meu negócio. Então, façam faculdade. Não caiam nessa de vídeos dizendo pra você que faculdade não dá dinheiro. A faculdade não é pra te dar dinheiro, porque conhecimento ninguém vai te tirar. Esse conhecimento que você vai usar pra fazer dinheiro. Não necessariamente você vai fazer a faculdade pra você já ter um emprego. É diferente, entende? É você pensar que a faculdade é um conhecimento que você vai ser usado pra você conseguir fazer dinheiro. Então, se não fosse a faculdade, eu acho que eu não teria criado a Nath Finanças. Tenho certeza. Porque foi por conta da minha matéria de matemática financeira que eu tive com o meu professor Trigo. José Trigo, um beijo. Eu sei que você me acompanha nas redes. E eu tava no 5º período. E simplesmente ele falou uma coisa, que não adianta o empreendedor saber organizar bem o negócio se ele não sabe como organizar a vida financeira dele pessoal. E eu falei, o que é a vida financeira pessoal? Ele falou, educação financeira. E foi ali que eu comecei a estudar sobre educação financeira. E eu ficava depois da aula aprendendo, perguntar para o professor quais são os cursos. E foi ali que eu criei a Nath Finanças, porque eu falei assim, fui pesquisar na internet. Amiga, quando eu pesquisei na internet, tinha pessoas falando de finanças, óbvio. Sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa que você queria fazer. Normal. E aí, quando eu pesquisei, eu vi gente que tinha dinheiro falando como juntar R$1.000 no Tesouro Direto. Eu falei assim, Os coaches. eu sou pobre, como eu vou juntar R$1.000 se isso é o meu salário, ou menos do que meu salário? E eu falei, vou criar uma coisa que vai falar para um público baixa renda. Já existiam pessoas falando de educação financeira. Já existia. O que foi meu diferencial para eu conseguir me destacar? Eu sabia que existia. Sempre vai ter alguma coisa. Não precisa inventar a roda. Mas você pode melhorar uma coisa que já existe. Então, eu criei a Nath Finanças, escrevi esse projeto em 2018, coloquei no ar em 2019, e foi ali que eu fui criando conteúdo gratuito para as pessoas na internet e consegui viralizar na internet de uma forma muito rápida, em 1 ano e meio. Muito rápido, porque tem que ficar 5 anos, 6 anos tentando. E foi ali que eu falei, caraca, o diferencial foi a linguagem, o público-alvo que eu escrevi. Eu defini quem eu queria falar, com quem eu queria falar, qual é a forma que eu ia falar. E foi ali que eu consegui destacar. Ou seja, eu não precisei inventar a roda. Não precisei criar um novo negócio de educação financeira. Só escolhi um público-alvo e um nicho. Eu acho que todo empreendedor poderia olhar isso. E a faculdade me ajudou. Então, se não fosse a faculdade, eu acho que não teria criado a Nath Finanças. Tudo, amiga. Educação é tudo. E você? Amiga, eu acho, não vou poder me aprofundar muito, porque eu sou muito lugar de escuta nesse tema, mas eu acho que recentemente eu decidi contratar uma boa contadora, que é um pouco mais caro do que os contadores, assim, a gente sabe que tem alguns contadores um pouco mais barato, ou algumas opções de você fazer aquelas contratações online, que é, tipo, você faz por grupo de contador, enfim, opções mais baratas. Sim. Só que eu escolhi uma contadora um pouco mais cara, porque eu queria sentir confiança e sentir que eu tô com alguém que é boa no trabalho, sabe? Então, é uma decisão, assim, de falar, nossa, eu tenho um pouco de ranço de ser empreendedora e um pouco de, assim, eu fico um pé atrás, mas eu preciso de alguém bom, assim, fazendo esse meu corre de nota, enfim, da parte burocrática de imposto. Então, acho que essa decisão vai um pouco de encontro, assim, com o meu lado hit empresa, sabe? Então, acho que essa contratação foi uma coisa que eu acho que é um gasto que vale a pena. Eu amei. Seu orgulho. Meu orgulho, foi meu orgulho hoje. Então, agora a gente vai pro quadro Fofocas Financeiras do Dia, que é uma fofoca financeira de algum seguidor que mandou pra gente. Vamos. Você quer começar, amiga? Eu começo, então. Então tá, vamos lá. Pro próximo. Me joguei no empreendedorismo achando que ia ser libertador. Abri uma consultoria de marketing, fiz logo, site, cartão. Mas a realidade é que foi um banho de água fria. Passei meses tentando fechar contratos enquanto o aluguel batia na porta. Voltei para o CLT com a cabeça erguida e continuo atendendo alguns clientes como extra. Aprendi que empreender não precisa ser tudo ou nada. Tá tudo bem adaptar o plano. E eu concordo muito. Tem muita gente que sai, e isso foi culpa, amiga. Vou citar mais uma vez. Capitalismo. Eita. Amiga, juro, porque o capitalismo ele é tão cruel que ele, pra diminuir a importância da CLT,
Ele simplesmente fala pra você assim, pra que você vai ter CLT com 13º, hora de entrada e saída, 8 horas, vale-refeição, alimentação, plano de saúde, FGTS, se você pode, simplesmente esse dinheiro que a gente tá pagando pra te manter como CLT, a gente paga você nesse valor PJ e a gente não precisa pagar impostos em relação a isso. E aí a pessoa fala, mas por que eu ia largar todos os meus direitos para ser PJ? Porque você faz seu próprio horário, você não precisa dar satisfação para não precisa dar satisfação para o chefe, nada. Só que isso é uma falácia, amiga. Porque se a empresa tá falando isso pra você, é porque ela simplesmente só vale a pena você ser PJ, você conseguindo fechar contratos sem exclusividade, você podendo fechar outros contratos, você podendo precificar o seu preço. Se você vai trabalhar para você receber um salário com entrada e saída, subordinação, isso é fraude trabalhista. E aí a pessoa sai da vida CLT pensando que vai conseguir trabalhar no horário dela, só que não existe isso. Se você não tem cliente, se você não tem demanda, não vai conseguir fechar. E é uma ilusão que foi feita nessa vida empreendedora. Não tem como, não é fácil. Hoje você tem o seu negócio, mas você continua a vida CLT. Continua, gente. Eu preciso da segurança da CLT. Exato. Estabilidade. Eu acho que até você se sentir segura pra abandonar uma coisa que é certa. Exato. É um processo, assim. Eu acho muito doido quem... E tem gente que me fala isso. Não sei como você ainda continua na CLT. Eu, gato, você nunca vai saber das instabilidades que eu já vivi. Então, eu preciso de alguma coisa segura pra me agarrar. E a internet ainda não é um ambiente seguro, sabe? Total. Pra me agarrar. Total. Então, espero que seja em algum momento, mas ainda não é. Vamos lá pro segundo aqui. Falou assim: eu sou artista, artesã e durante anos vendi minhas peças só pros amigos e parentes. Em 2020, perdi o emprego e decidi apostar de verdade no meu ateliê. No começo foi difícil, mas aos poucos fui aprendendo. Organizei meu estoque, criei uma loja online. Hoje eu ainda não ganho o que ganhava na empresa em que eu trabalhava, mas eu tenho autonomia, meus horários e clientes que valorizam o meu trabalho. Não é conto de fadas, mas é meu. Bem realista aqui, né? Esse foi bem realista, porque é isso. Ele não tá ganhando exatamente o que ele ganharia no trabalho dele anterior, mas pelo menos ele tá tendo a autonomia que ele sempre quis. Tem gente que não gosta dessa autonomia, tem gente que gosta de ter um horário de entrada, um horário de saída. Nem todo mundo, amiga, nasceu pra ser PJ. Nem todo mundo nasceu pra ter um CNPJ. Nem todo mundo nasceu pra empreender. E tá tudo bem. Eu vejo que as pessoas estão em busca de quero ganhar mais dinheiro, e esquecem que você vai lidar com cliente, marketing, venda, tudo. Você gosta, você quer resolver esse problema. Nem todo mundo quer resolver. E tá tudo bem ser CLT. CLT tem eu amo seria CLT. Ai, gente, eu amo ser CLT. Eu seria CLT. Meu plano de saúde, tudo. Meu vale alimentação. Eu seria CLT recebendo R$20.000. Pô, aí também. Eu também quero esse teu. Que emprego é esse? Me manda a empresa. R$20.000 sendo CLT. ou é isso. Eu acho que o CLT é muito importante, porque você tem toda a seguridade. Acho que é importante você poder construir essa vida CLT. E o CLT também ele tem uma forma de. Não tem uma pressão, amiga, tanta quanto você ter um CNPJ. Amiga, porque se você não trabalha, você não... sei lá, na CLT o seu valor é garantido, né? Garantido assim. Fui meio que obrigada a ser um CNPJ, né? Porque eu comecei na Nath Finanças, eu tinha minhas coisas e eu comecei a ter o designer, aí tinha que fazer edição, aí a pós-produção. A gente foi construindo uma rede de trabalho, uma rede de produção de conteúdo e eu virei uma empresa. Mas assim, a CLT é muito importante. Não só pelo dinheiro em si, a seguridade, mas também por você conseguir ter paz. Você pode fechar o seu computador e você não vai ter alguém falando pra você sustenta 30 funcionários. Tá entendendo? É diferente, você sustenta 30 funcionários. Independente se tiver no lucro todo mundo quer estar. Mas no prejuízo, amiga, quando não faturou, não bateu o valor. Alguém vai dividir o lucro? Não, é eu por mim. Eu que tenho que pensar no salário das pessoas, eu que tenho que pensar em como vai ser o vale-refeição, eu que tenho que pensar em toda a estrutura da empresa, do negócio. Ainda vai ter tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem, como toda empresa. Então, ter uma empresa é muita responsabilidade e vale a pena apenas quando você não é só pelo dinheiro, mas por você estar resolvendo algum problema. Porque se só for pelo dinheiro, você vai ficar em depressão, porque... que uma hora...
cansa. Uma hora não só cansa, às vezes não vai faturar. Não vai faturar. E aí você vai ficar desesperado. Vai pelo propósito. Acho que essa era a dica prática que até encaminhada. Você já encaminha pra dica prática, né? Tem mais alguma dica, amiga, pra gente encerrar, assim, com mais alguma dica chave? A dica-chave que eu daria pra você que tá começando é, se você for empreender apenas por dinheiro, não vai dar tão bem na sua saúde mental. Acho que empreenda para você resolver algum tipo de problema. O resolver um problema é muito importante. Então, o empreender é importante porque quando você começa a empreender para resolver esse tipo de problema, você tem um propósito na sua empresa, você consegue ajudar outras pessoas. E eu vejo que essa diferença de empresário para empreendedor é muito importante. Porque empresário, ele só vai olhar lucro. Lucro acima de tudo. Agora, o empreendedor, a empreendedora é completamente diferente. Eles buscam resolver algum tipo de problema que vai ajudar outras pessoas, tá bom? Então, acho que para mim, essa seria a dica prática que eu daria. E eu tô muito feliz em poder compartilhar também essas coisinhas assim. Amiga, eu tô muito feliz em aprender com você, querida. Ainda mais esse episódio foi mais assim, eu tô aqui no lugar de escuta. Porque realmente é um ambiente novo pra mim, onde eu tô mergulhando de empreendedorismo. E eu acho que é isso. Você não pode ter medo de acessar o conhecimento, porque não tem como você aprender sem mergulhar, sem ir atrás. Sim. Então, acho que eu tô me permitindo conhecer e estudar mais sobre o tema, também não dá pra ficar só resistente, né? Sempre. Porque senão você não cresce. Sim, total. Eu tenho uma filha pra criar. Tem uma filha pra criar. Amiga, eu amei. Eu amei. E sabe qual é o mais triste? Não. É a finalização da nossa temporada desse episódio. O último EP da temporada. Amiga, foi um batalhão de... Foi um batalhão de conteúdo, amiga, né? 3 meses aí juntas. Ela falando um monte de coisa pra mim, me julgando. Mas eu amei. Gente, eu conheci uma Natália, diferente da Nath Finanças. Uma pessoa real. Uma pessoa que também tem seus gastos, uma pessoa que também tem seu orgulho, sabe? Você tá achando que eu vou parcelar? Um blocão de dinheiro em cima da mesa. Na Animalia. Ai. Não, essa temporada eu diria que foi Animalia. Essa temporada. Ai, eu amei te conhecer mais a fundo, Nath, nesse quadro de Tiele e Nath Gastanças. Eu amei também, eu amei poder contribuir nessa temporada. Foi a primeira, a gente tá aqui ó, até rouca de tanta coisa que a gente falou. Mas foi muito gostoso poder construir isso com você, amiga. Porque a gente, você também fala de gasto, mas também você traz muita coisa da sua experiência da vida CLT. E a gente compartilha isso juntas. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa, né, essa temporada, essa primeira de muitas. E conta pra gente aqui se você quer a segunda, aí é bom, né? Vem aqui patrocinador. Né? Se você quer a segunda temporada, se você é mais Nath Finanças, se você é mais a Tiele Gastanças, com quem que você se identifica mais? Porque agora eu acho que os dois mundos se cruzam, né? Eu achei incrível, eu agora vou aprender a gastar um pouquinho mais e você vai aprender a se organizar mais. Eu acho. Eu tô economizando mais e eu tô achando você gastadeira. Né? Tô feliz, amiga, de te ver assim. A gente precisa ter uns luxos. Viva o supérfluo. Viva. Que nunca nos falte o supérfluo, amiga. Que nunca nos falte a possibilidade de chorar no Uber Black. Eu achei tudo, amiga. Eu amei demais. E você que tá assistindo Obrigada, a gente, amiga, faz esse encerramento lindo, né, de como é. Gente, lembrando que aqui é o último da temporada, né? Então eu não posso dizer que vai estar disponível. Não, esse é o último da temporada, vai estar disponível pra eles. Não, vai estar, amiga, vai estar disponível, mas aí toda semana nas plataformas gratuitas. Tem lá, assiste de novo. Dá pra rever. Gente, volta lá atrás dos conselhos que eu dei. Foca no que eu tô falando. Não foca nela, não. Foca em mim. Foca no que eu tô falando. Não, foca nela, não. Foca em mim, por favor. Eu não comprei Animalia. Foca é? Não fala não, amiga, por favor. E lembrando que todos os episódios na íntegra, os gratuitos, os upgrades que a gente dá, os bônus que a gente vai dar pra vocês, vão estar na Natplay, na plataforma Natplay. E conta pra gente o que vocês acharam da temporada com a hashtag Fofocas Financeiras, né? Que a gente vai conseguir ler tudo e acessar e ver como que vai ser essa segunda temporada, se vai ter segunda temporada, né? Será? Será, amiga? Agora, será? Será? Vamos ver. Obrigada, amiga. Obrigada. Amei demais. Obrigada, beijo, gente. Nath. Até a próxima. E tchau. Economizem. Isso. E gastem.
Ai, gente, tá chegando ao fim a primeira temporada do Fofocas Financeiras. Foram tantas risadas, dicas, relatos, mas nada de tristeza, hein? Achou que o Fofocas Financeiras volta em breve com ainda mais histórias pra gente rir com a mão na consciência, porque não pode faltar, hein? Então fique ligada nos perfis do Fofocas e aproveite pra rever os episódios que mais gostou aí na sua plataforma preferida ou na íntegra na Natplay, que teve toda semana lá, bom? Beijinhos e até a próxima temporada. Tchau!